Prepara o psicológico, organiza a mente, porque o terceiro episódio do Pod Tribos vai ao ar. Oi, sejam todos bem-vindos ao Pod Tribos, o seu bate-papo cristão. Hoje iremos falar sobre um assunto que muitos sentem, mas escondem também: feridas emocionais e curas interiores. E para a nossa conversa de hoje, temos como convidada uma psicanalista e psicóloga cristã, Alessandra Rigaud. Ela é autora de 2 livros, Humanamente e Empoderamente. Eu quero primeiramente agradecer a Alessandra pela sua presença, né? É uma honra tê-la aqui. E para a gente também abordar esse assunto, a qual, né, é muito necessário, né? Profundo, libertador e necessário, né? Que é o perdão e a cura espiritual. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Muito feliz de estar aqui. Uma honra para mim estar aqui junto com vocês. Eu acho que Deus tem um propósito com todas as coisas e hoje a gente vai desmistificar muitos assuntos aí que as pessoas têm algumas dúvidas, né? E eu estou aqui para ajudar no que eu preciso. Pronto, Alessandra, é um assunto a qual eu particularmente estava esperando muito, né? É um assunto, como você mesma falou, que vai tirar muitos pontos de interrogações, principalmente na mente dos cristãos. E para você, qual é o papel da terapia, principalmente no mundo cristão? A terapia ela é muito importante para todo mundo, sendo cristão ou não, né? Nós temos muito preconceito com isso. Nós não temos preconceito de ir para o médico, para ir para um cardiologista, quando a gente está sentindo alguma coisa no coração. A gente não tem preconceito de ir no ortopedista, quando a gente sente algumas dores nos ossos ou se machuca. Mas muitas pessoas têm preconceito de buscar ajuda psicológica quando estão com algumas questões emocionais. E é fundamental, né? Tanto para o cristão quanto para o não cristão. Para o cristão, é mais importante ainda, eu percebo, porque tem muitas questões da religiosidade. Algumas pessoas têm muitos preconceitos, acham que se buscar um psicólogo não são crentes, estão com pecado, é porque não busca Deus o suficiente e acabam sofrendo caladas por não buscar essa ajuda. E no meu trabalho, eu como terapeuta cristã, e me denomino terapeuta cristã justamente para atender a cristãos que estão com algum processo que é humano, né? Independente de ser cristão ou não. Mas, às vezes, algumas pessoas ficam com um certo medo de buscar algum psicólogo, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está com um problema no casamento. E aí se busca algum terapeuta secular, alguma pessoa qualquer que não tem o entendimento da palavra, larga o teu marido, se separa, vai embora, vai viver tua vida. Meu marido está me traindo, vai trair também, paga na mesma moeda, enfim, né? Esse não é o papel do psicólogo, a gente sabe disso, mas tem aquela coisa da pessoa olhar para ela mesma, só para ela, eu. E como terapeuta cristã, a gente tem a base da palavra. É óbvio que a gente vai tratar à luz da ciência, da psicologia, da psicanálise, mas a gente tem o fundamento cristão, né? A nossa base é a Bíblia. Então, a gente vai estar direcionando essa pessoa de acordo com a fé, né? Não para que ela venha suportar coisas que não deve suportar ou passar por coisas de perigo, de risco, enfim, mas está orientando essa pessoa da melhor maneira, para que ela possa tratar questões dela e ter e sair desse sofrimento, que muitas vezes a pessoa fica nesse sofrimento calada, não fala nada, ora e não consegue enxergar, e a visão do terapeuta é olhar de fora, porque às vezes a pessoa está passando por situações que ela precisa refletir de uma forma diferente, mas ela ali no meio do conflito, ela não consegue perceber isso. Então, o profissional ali estando de fora, ele vai poder orientar e ajudar essa pessoa a sair daquele processo que ela está vivendo. Qual seria a diferença entre uma cura espiritual e um perdão espiritual? Então, as coisas elas estão ligadas, né? Porque, assim, se você não perdoa, você não consegue ter essa cura, né? E o que acontece? A Bíblia, ela nos fala, né? Que Jesus fala
quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele tem que perdoar, 70 vezes 7. Não é que você tem que ficar contando, obviamente, mas é um estilo de vida, adotar esse estilo de vida de perdão. Porque muitas pessoas elas acham que o perdão é para o outro. Não, ele não merece perdão. Não, eu não vou perdoar. Porque tem coisas que realmente ferem muito. E a pessoa tem a razão de estar se sentindo magoada, de estar ferida. Porém, o perdão não é para o outro, o perdão é para ela. E é essa chavinha que precisa ser mudada. Porque quando a pessoa ela libera o perdão, ela está desatando aquela corrente que prende ela naquela pessoa, naquela situação. Então, ela liberando o perdão, ela vai alcançar essa cura, porque ela vai deixar Jesus tratar essa ferida dentro dela, ela vai se abrir e entregar isso para o Senhor, né? Porque as pessoas às vezes ficam carregando aquele fardo, e a falta do perdão ela vai gerando aquela raiz de amargura, a pessoa vai, como a Bíblia diz, um abismo vai buscando outro abismo. E muitas pessoas estão dentro da igreja, rindo, assistindo cultos, lendo a palavra, mas não conseguem perdoar, né? E a palavra de Deus diz que a gente não deve nem levar a nossa oferta se a gente não pedir perdão ou liberar perdão, né? Então, assim, está totalmente ligado o perdão, liberar o perdão em relação à cura interior, né? A cura emocional, porque se você não perdoa, você fica ligado àquela pessoa e aquilo ali vai gerando em você ansiedade, depressão, você vai ficando até com doenças psicossomáticas, que tudo vem do trauma, né? O que é doenças psicossomáticas? Você está falando, vai brotando na pele, vai começando a ter. A pessoa começa a achar que está até infartando, mas é a ansiedade que está vindo, ou começa a sentir alguma coisa no estômago, é gastrite, por conta de estar com essa raiz de amargura, por estar nutrindo um sentimento que fica dentro dela ali e vai gerando várias coisas. Então, não só a cura, né, muitas vezes até a cura do próprio corpo, não só a cura da alma, né, está tudo muito ligado. Então, quando a gente falou aí sobre a ansiedade, né, sobre quando já começa a aparecer, né, sintomas visíveis na pele, você acha que está ligado, como a senhora falou, mas explicar melhor, que está ligado assim, que hoje em dia, se tem muitas pessoas ansiosas, né, eu acredito que a maioria da população hoje vive na ansiedade. Acho que se vendesse, né, o remedinho na farmácia da ansiedade, as prateleiras viveriam vazias, né? Porque todo mundo hoje é uma crise existencial de ansiedade. Então, você acha que está praticamente ligado a algum trauma? Perdão, porque assim, a gente perdoa. E vem até o gancho para essa pergunta. A gente perdoa. O cristão, ele diz que eu te perdoei. Mas eu ainda sinto uma dor e uma culpa dentro de mim, porque eu não vejo a tua mudança. Eu te perdoei. Acho que às vezes muitos ficam ligados assim, eu quero perdoar, mas eu quero ver a tua mudança, porque eu te liberei perdão, né? E você não vê isso e se sente culpado. Poxa, mas eu dei o perdão, essa pessoa ainda continuou desse jeito. Isso está me gerando ansiedade, está me gerando várias coisas que estão me afastando de Cristo. O perdão, por isso que eu falei que o perdão não é sobre o outro, é sobre você. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai te colocar em situações onde você vai ser testado, né? A perdoar pessoas que não te pediram perdão. A pessoa não te pediu perdão, ela continua do mesmo jeito que ela fez o mal para você e foi injusta, ela, enfim, mentiu, ou ela fez alguma situação que te magoou muito, mas ela não tá nem aí para você e ela não vai te pedir perdão. E você fica com aquela mágoa, aquilo ali te corroendo por dentro, te corroendo, porque você acha que você tem que liberar, que eu liberar perdão para essa pessoa, ela tem que mudar. Não vai. Não vai. É um erro você esperar que a pessoa vai mudar por causa do seu perdão. Não vai. Por isso que eu falo, é uma questão individual. Assim como a salvação é individual, você só tem controle sobre você. Você não tem controle sobre o que o outro vai fazer. E isso é libertador, porque quando você consegue entender que não é o que você faz que vai fazer o outro mudar, mas o que você faz com você que vai gerar mudança em volta de você, isso assim é um divisor de águas. Porque, inclusive, assim, eu fui na minha própria vida, né, na minha experiência, porque Deus ele tem um propósito com todas as coisas. Se hoje eu estou aqui nesse papel de psicanalista, de terapeuta, foi porque eu vim lá de trás, e lá atrás, na minha vida, o Senhor colocou, assim, permitiu que eu passasse por várias situações na minha vida
que me fizeram buscar esse caminho para entender o que estava acontecendo comigo, primeiramente, e buscar ajuda. E nesse caminho, o Senhor foi me levando a chegar até onde eu cheguei hoje, a estudar, a buscar, me especializar. E hoje, poder ajudar outras pessoas, porque eu fui curada, o Senhor me curou para que hoje eu pudesse ser um canal de cura para outras pessoas. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu já tive experiências na minha vida de perdoar quem não tinha me pedido perdão. Várias, né? Posso citar aqui uma, por exemplo, meu pai. Eu e meu pai, eu era adolescente, a gente na fase da adolescência é triste, né? Só Jesus na vida da gente. Enfim, na adolescência eu tinha muita mágoa do meu pai, porque eu confundia o meu papel de filha, né, com o papel dele de marido da minha mãe. E é diferente. A mesma pessoa, o meu pai, era o meu pai e era o marido da minha mãe. E como marido da minha mãe, ele deixava a desejar alguns pontos e eu discordava muito. E batia de frente com ele. Mas como meu pai, ele era uma pessoa que ele era carinhosa, mas ele tinha um jeitão dele, então isso sim me afastava um pouco. E a gente brigava muito. E quando eu fui ter o meu primeiro filho, que hoje está com 28, 29 anos, Matheus, quando eu tinha um mês, o Matheus tinha um mês, a minha mãe levou o Matheus para o meu pai ver, e o meu pai, com raiva de mim, virou as costas e disse que não queria ver. Ah, menina, mas aquilo me feriu tanto. Minha mãe veio chorando com o menino no colo, falando, ai, tal. Aí Você eu, sente duplo, porque agora que você é mãe, né? Sente por é, você e pelo filho. isso. Aí eu fingi que estava tudo bem. Não, eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer, mas por dentro eu estava moída. Tanto que eu amamentei o meu filho somente um mês, porque depois daquilo meu leite secou. Nossa. Então eu fiquei com aquela mágoa muito grande do meu pai, muito, muito grande. E a gente ficou anos sem se falar. Mas aí o Senhor vem e começa a trabalhar, né? E se você abre o teu coração para Deus trabalhar, ele trabalha. E ele começa essa transformação em você. Aí eu comecei a perceber que o meu pai, ele, devido à criação que ele teve, aos problemas que ele teve na vida dele, ele não conseguia dar aquilo que ele não tinha. Ele não era carinhoso porque ele não tinha. Enfim, né? Resumindo aqui a história. Uhum. Então eu comecei a perceber isso. E eu queria ter aquele pai que eu nunca tive. Então o Senhor me fez entender que se eu não fosse até ele, pedir perdão para ele, mesmo achando que eu estava certa, enfim, mas reconhecer que eu desobedeci, que eu falei coisas que eu não devia falar, e eu fui até ele para pedir perdão. Esse é um ponto. Quando a gente vai até a pessoa para pedir perdão, a gente espera que a pessoa vá, perdoe e tal. Graças a Deus isso aconteceu. Meu pai estava quebrantado, porque eu já estava orando. E ali foi assim, perfeito, porque eu falei com ele, ele me perdoou, a gente se abraçou, a gente chorou. E a partir dali eu pude olhar para o meu pai, não para o marido da minha mãe, mas para o meu pai. E a gente teve uma vida assim maravilhosa. Meu pai já falecido, já tem 9, 10 anos. Mas antes do meu pai falecer, eu pude viver momentos maravilhosos com meu pai, porque eu abri meu coração, fui até ele, ele se quebrantou e a gente teve uma vida maravilhosa. Mas já tive situações onde eu fui pedir perdão, o Espírito Santo me mandando ir pedir perdão para alguém que tinha me feito muito mal. E essa pessoa, às vezes, não tem essa coisa, esse entendimento, né? De querer liberar perdão, de querer, enfim. Mas nesse caso, né, foi algo assim, eu vou contar para vocês aqui porque eu já passei por esse processo de cura e talvez você esteja passando por uma situação semelhante e isso você pode se identificar. Uhum. O pai do meu filho mais velho, ele me traiu com uma menina e a gente se separou, meu filho tinha 1 ano. E isso, assim, doeu muito em mim, eu sofri muito, 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 muito. Mas depois, com o tempo, olha como é que as coisas acontecem. Eu estava na igreja e ele começou a ir para a igreja com essa menina, na igreja que eu estava. Aquelas coisas que a gente não entende, né? Começa a brigar com Deus e falar assim: meu Deus, por que está passando por isso? O que o senhor quer? Ele foi para lá com ela e foi para lá de casalzinho. E como as pessoas não conheciam, começou a servir e dirigir coisas lá na Não, não igreja. conhecia que ele era seu ex-marido. Na situação a gente não era casado. Então, assim, Certo. quando as coisas quando começam errado, a gente já percebe como é que vai ser, né? Enfim. E ele também não era casado com a menina, mas estava lá, enfim. Depois eles até casaram depois dessa situação, mas não eram. Enfim, começou a servir, aí vem aquele confronto, né? Não pode, tudo que ele me fez. E ela?
tal, ela roubou meu marido, o pai do meu filho, que não sei o quê, aquela dor que a gente sente, a revolta, eu fiquei revoltada. Enfim, eu queria até sair de lá da igreja, mas o Senhor falando, não, você vai ficar. Aí daqui a pouco o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, você vai pedir perdão para ela. Eu falei, o quê? Ah, não. Ah, não. Não, Senhor, olha, eu estou aqui na igreja, eu já estou na igreja, já é o suficiente para mim. Não, pedir perdão para ela, não. Ela Já que é tem... demais, já é né? demais. Não, ela que tem que vir, ela que tem que vir de joelhos para me pedir perdão, porque na verdade ela que me feriu de jeito nenhum. E o Eu que Espírito... sou a eu vítima, que sou né? a vítima, eu que estou passando por tudo isso. Não, 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 não. E aí o Espírito Santo ali, você vai pedir perdão, pede perdão, eu estou mandando você pedir perdão. Enfim, resumindo uma história longa, um dia, num domingo, tá eu lá na igreja, eles também, lá na frente, aquela coisa de casalzinho lindo, e eu ali. Ai, Nossa, você foi forte, viu? ai, meu Deus, olha, e eu nem sabia que eu era tanto. Aí, eu fui no banheiro. Quando eu tô saindo do banheiro, eu dou de cara com ela. Sabe quando você se esbarra assim de frente? Aí ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e foi aquela coisa assim. Aí o Espírito Santo volta e pede perdão pra ela. Aí eu, não, sabe aquela coisa paralisada? Volta e pede perdão pra ela. Aí eu voltei. Aí eu, fulana. Aí ela ficou me olhando assim, né? Até com medo de, tipo, vai fazer um escândalo que eu queria dar na minha cara. Aí eu respirei fundo e falei assim: olha, eu queria te pedir perdão. Quando eu falei isso, ela regalou um olhão, ela ficou assim, sem entender. Aí eu falei: eu queria te pedir perdão. Aí na hora o Espírito Santo me fez lembrar, porque até então eu só conseguia olhar o que ela tinha feito por mim, mas não conseguia enxergar o que eu tinha feito. Aí o Espírito Santo falou, me lembrou. Aí eu comecei: eu queria te pedir perdão porque eu te odiei. Eu queria te pedir perdão porque eu falei muito mal de você, te desejei mal, eu queria que você morresse. Eu queria te pedir perdão porque eu fiquei com muita raiva e tal, tal, tal. E comecei a falar. Ela olhou para mim assim, ela ficou paralisada. Aí ela falou assim: não, eu aqui tenho que te pedir perdão, eu aqui tenho que te pedir perdão porque. O constrangimento, Constrangimento. Aí ela começou a falar: me perdoa, tal, não sei o que. Eu falei assim: olha, a partir de hoje, eu libero a minha vida da tua vida e da vida dele. Se vocês quiserem casar, se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem fazer, vocês estão livres. Eu libero a minha vida de vocês e libero a vida de vocês da minha vida. Aí ela ficou assim, aí eu fui sair. Tava no final do culto, eu fui, entrei no carro, fui embora para casa sozinha, dirigindo, chorando, chorando, chorando. Meu Senhor, não tô entendendo por que eu tenho que passar por isso. E falando, tava para tudo. você mais uma humilhação. Meu Senhor. E tava aí chorando e falando por que eu tenho que fazer isso e tal, sem entender, mas eu fui por obediência, eu te obedeci, mas Senhor, tal, tô querendo aquela, né, que Deus viesse me dar algum tipo de satisfação, alguma coisa, mas eu só obedeci. Enfim, aquilo para mim foi algo que eu não entendi o porquê que o Espírito Santo estava fazendo aquilo, mas foi para quebrar aquilo, aquela situação, quebrar aquela raiz que estava dentro de mim. E a partir dali, não demorou muito tempo, eu conheci o meu esposo, que a gente está casado até hoje, Glória a 18 anos de Deus. casado, fazer 20 anos que a gente está junto. E foi assim, um homem de Deus, um homem que Deus trouxe assim, para minha vida, que me honra, que é assim, é uma bênção na minha vida. Me deu uma família enorme, e assim, foi algo que Deus preparou. E eu não conseguia seguir em frente. Depois que eu liberei perdão, depois que eu obedeci, Deus assim transformou completamente a minha vida. Hoje, o pai do meu filho e essa menina, eles não estão mais juntos, eles chegaram a casar, mas até se divorciaram, enfim. E eu entendi que é algo, como eu falei, é algo individual. Eu tive o meu particular com o Senhor, eu me permiti ser tratada pelo Senhor, eu obedeci. Porém, ele já ajuda a maneira dele e está livre para isso, enfim, a escolha dele. Só que hoje o Senhor, assim, por que eu passei por tudo isso? Para que eu pudesse entender e ter até autoridade para falar sobre perdão. É muito fácil você falar de uma coisa que você não viveu. E eu vivi de várias maneiras. Várias, até outras. Enfim, se eu ficar aqui, eu vou falar. O podcast vai virar aqui, né, um mês aqui só falando. Mas, enfim, então, assim, eu posso falar não só pelo conhecimento científico, pelo estudo, por ter estudado psicologia, psicanálise, neurociências, enfim, posso falar não só por ter entendido, por conhecer a palavra de Deus e saber o que Jesus fala e o que a Bíblia diz a respeito do perdão, mas também posso falar pela minha própria vivência. Então, assim,
a gente perdoar e seguir o perdão como estilo de vida, não trazer para você, não querer transformar, né? Nesse caso, até lembrando agora, a partir dali essa menina realmente ela se converteu. Ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E talvez até tenha sido a causa deles terem se separado, não sei, mas enfim, hoje, até hoje, ela está na presença do Senhor, ela se casou novamente, enfim, ela tem uma vida também seguindo ao Senhor. E Deus tinha um propósito na vida dela, né? Enfim, então, liberar perdão, independente do que o outro vai fazer, se vai aceitar o perdão, se vai mudar ou não, é problema do outro, mas isso libera você para viver aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E isso é fundamental, né? Como você falou, né, Alessandra, 70 vezes 7, né? Uhum. Não porque a gente fique contando que você tem que perdoar, mas existe um limite para perdoar, né, para tantos perdões que você tem que ter e para a convivência. Então, essa coisa de perdoar 70 vezes 7, isso não é para você estar contando, né? Por isso que eu falo, é levar o perdão como estilo de vida. Sim. Porque perdão é uma escolha. Não pense que você vai deixar de sentir. Ah, agora não vou esperar porque eu vou. Cada coisa tem seu tempo. Lógico que às vezes a coisa está muito recente e você ainda está muito magoada com aquilo. Tem o processo de, né, de você entender, de você falar com o Senhor. Mas o perdão, ele é uma decisão. Você precisa decidir perdoar. E não espere que você vai sentir, eu estou sentindo agora paz no meu coração, agora eu estou tranquila, agora, agora sim eu vou perdoar. Não, você vai continuar sentindo, porque você é humano. Então você precisa entender isso. As emoções, nossos sentimentos, eles fazem parte da nossa natureza. Foi Deus que colocou esses sentimentos em nós. Então nós sentimos raiva, nós sentimos alegria, nós sentimos tristeza, nós sentimos todas as emoções. Foi Deus que colocou em nós. Então, muitas vezes a gente tem emoções negativas, você ter raiva, tristeza, né? Quem viu aquele desenho Empoderadamente, não, Não, Divertidamente, divertidamente. Empoderadamente é o livro, Divertidamente, né, fala muito sobre essa questão, que todas as emoções, elas fazem parte, né? Sim. Inclusive aquele filme, ele foi produzido por neurocientistas, enfim. Então, a raiva, ela é natural a gente sentir. E é necessário a gente nomear os nossos sentimentos, até para a gente poder entender o que a gente está sentindo. E não adianta você falar, não estou sentindo. Mas o que a Bíblia diz? Né? Que a gente não deve deixar a raiva dominar. Né? Caim e Abel, por exemplo. Caim matou Abel, né? Mas antes disso acontecer, Deus chegou até ele e falou com ele. O pecado jaz à porta, né? Fala que caiba a te dominar. Então, o Senhor nos deu o domínio próprio. E é necessário a gente fazer uso do domínio próprio. Mas o domínio próprio não vem do dia para a noite, vem do exercício. Tem dias que você vai exagerar, aí você reconhece, fala, não, eu preciso melhorar. E sempre que a gente ora, não pensa que você vai, eu estou orando a Deus para que Deus me dê paciência. E tu acha que vai ser assim um pozinho de pirim-pim-pim, e agora você vai ser uma pessoa paciente, tranquilo. Não. Ele vai colocar situações para testar você, para que você possa exercer a paciência, a raiva. É coisa mais em casa do que filho, para botar raiva na gente. Tem hora que dá vontade de pegar o chinelo e tacar em cima, a panela voar em cima da criatura, né? Enfim, e não pense que é porque eu sou psicanalista, que sou terapeuta, que é coisa diferente comigo, não. Eu sou ser humano também. Então, o que acontece? Voltando aí à situação do perdão, né? Você não vai deixar de sentir, você decide perdoar. E como eu falei, não é pelo outro, é por você. Limite para o perdão não existe. Por quê? Eu te digo que não existe. Jesus, ele foi nosso exemplo disso. Ele estava ali na cruz, ele foi traído, as pessoas estavam xingando, batendo, cuspindo. E ele orou a Deus, pedindo, Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, ela fala a respeito disso. Muitas vezes a pessoa não tem entendimento. Tem coisas que é espiritual, tem coisas que é espiritual. Tem coisa que é caráter, que a pessoa precisa mudar o caráter dela. E o caráter, ela precisa querer e buscar muito essa transformação em Deus para poder mudar. Porque tem, principalmente no meio evangélico, tudo é muito fácil jogar a culpa nas costas do demônio, né? Não, porque é Tudo demônio, tudo é demonizar tudo. Satanás. E nem tudo é demônio.
Tem questão de caráter que precisa ser tratado, precisa ser confrontado, precisa ser corrigido, né? Então, assim, voltando, você precisa perdoar, decidir perdoar. Ah, mas me estuprou, mas fez, aconteceu isso, aquilo, outro. Eu atendo pessoas, né? E já tive pacientes que sofreram abusos na infância e na igreja, dentro da igreja, e hoje até se afastaram um pouco, depois voltaram. Por quê? Porque não conseguiram liberar esse perdão. E é o que eu falei, isso gera trauma, gera mágoa, gera raiz de amargura. E você não faz pelo outro, por isso que eu falo, é importante você entender, o perdão não é ele merece morrer, ele tem que ir para o inferno. Isso é o tratar de Deus com ele. Porque se Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, Deus vai fazer ela cair em si, enxergar e se arrepender. E a palavra de Deus diz que um coração contrito diante do Senhor, ele não vai desprezar. Então, se a pessoa pedir perdão, reconhecer, ela vai ser perdoada e o Senhor vai transformar aquela vida. Mas eu estou falando de você, que é o que você tem controle, você não tem controle sobre o que a pessoa fez, sobre o outro. Quando você decide perdoar, mesmo sentindo ainda raiva, mesmo sentindo ainda dor, tudo aquilo, você escolhe e você busca Deus, busca o Espírito Santo para que ele venha tratar. E aí você, somente com a ajuda do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Aí é que entra o terapeuta, aí é que entra a pessoa ali para poder te conduzir. E por isso que quando eu falo de terapeuta cristão e eu me denomino, porque a gente vai buscar esse caminho através do Espírito Santo. Porque muitas vezes você não consegue fazer isso só. Lógico, a psicologia vai te ajudar em muitos processos, mas tem coisas que só o Espírito Santo. E você precisa entender que é só o Espírito Santo para fazer. E aí o Senhor vai tratando essas feridas. Porque o que, que acontece? Se você guarda essas mágoas, né? Passou, né? Isso passaram anos. Isso aconteceu quando eu era criança e eu já nem ligo mais, já nem vejo mais essa pessoa, não quero nem mais saber, já perdoei. Mas aquele sentimento, ele cristalizou no teu inconsciente. A psicanálise fala sobre isso. Isso fica guardado no teu inconsciente. Às vezes você nem lembra mais do que aconteceu. Tem pessoas que não lembram. O choque foi tanto que bloqueou, né? O mecanismo de defesa do nosso cérebro, ele bloqueia certas coisas. Tem coisas que você nem lembra da tua infância. E para quê? Para que você não venha sofrer. Mas isso fica guardado no teu inconsciente. E conforme você vai vivendo a tua vida, aí você se casa, aí você vai vir adulto, né? Vai vivendo a tua vida, às vezes você não entende por que, que você está com problema no relacionamento. Por que quando de repente seu esposo vai te tocar, você se sente. Aí você acha que aquilo é ele. Ah, porque é ele. Porque às vezes não é a pessoa. Às vezes é esses traumas que ficaram no teu inconsciente, que quando você sente aquele toque, você nem lembra, mas aquilo pula para o teu consciente. E aí você não está entendendo. Eu estou aqui com meu marido, eu amo meu marido, mas eu estou sentindo isso. É a memória daquilo que aconteceu lá atrás. E aí você se fecha. Aí você fica com raiva da pessoa, você não entende nem por que você está com raiva. Então, são memórias que ficam guardadas no teu inconsciente. E elas são acionadas. E, e aí você começa a ter problema no teu casamento. Você começa a ter problema, não para com uma pessoa, muda e acha que vou casar de novo. Aí você casa de novo, não dá certo. E vai para um lugar. Aí tá no trabalho. E aí, de repente, está acontecendo alguma coisa, aquele trabalho muda para outro trabalho e continua. E o problema tem em você. É você que precisa ir lá, voltar, né? Naquele lugar de dor e ressignificar isso. E tratar isso, essa ferida que está lá, entende? Então, por isso que é tão importante a pessoa passar por um processo de terapia, de abrir, sabe? De se abrir para tratar coisas que muitas vezes estão vindo agora e ela não entende. Então, respondendo a sua pergunta, não há limite para o perdão. Não há. Principalmente você tendo essa visão de que é sobre você, não é sobre o outro. Porque se você tem limite, matou, fez, não importa. É por você. É para que você quebre essa corrente que te prende a isso. É por você. E esquecer. Ah, não, eu não consigo porque eu não esqueço. Meu amor, você não vai esquecer. Tem amnésia, Não né? é? Vai o quê? Bateu com a cabeça e teve amnésia? Então, se for. Mas o perdão
quando você libera o perdão e você é tratado nisso, é como uma cicatriz. Eu tenho aqui, ó, eu quebrei o braço, eu lembro exatamente como é que foi, como é que eu quebrei, a dor que eu senti. Lembro de tudo. E a cicatriz está aqui. Ainda bem que ela ficou clarinha, que não dá nem para ver direito. A cicatriz está aqui. Ó, não dói nem um pouquinho. Não dói. Tá cicatrizado. Eu lembro, eu sei quando foi, eu sei o que aconteceu. Eu não esqueci, não. Mas não dói mais em mim. Então, você precisa entender isso. Você não vai esquecer, mas não vai doer mais. Quando você não libera esse perdão dói. É uma ferida que está ali com pus, que só de chegar perto já está doendo, aí infecciona, aí começa a granguenar, e daqui a um pouco você tem que cortar o braço porque aquela cicatriz, entende? Quando você não libera perdão, é isso. É uma ferida que vai necrosando, que vai crescendo e que vai te consumindo. Daqui a pouco você morre, literalmente, por causa da falta de perdão. Entende? Entendo. Então seria certo eu falar assim: eu te perdoo, mas eu não sou obrigada a conviver com você. O que que acontece? Existem situações que, até por segurança, você não tem que conviver, né? Isso são coisas que, por exemplo, um exemplo aqui, né? Porque a gente trazendo para a prática, acho que fica mais Sim. fácil. Às vezes você está casado com uma pessoa, e essa pessoa, ela, hoje está muito moda, né, falar, mas enfim, é uma pessoa que que é um narcisista, tem traços narcisistas, enfim. E essa pessoa, o narcisista, ele não consegue identificar, Que ele é narcisista. não, né, que é ele que tem o problema. O problema sempre está no outro. O problema é o outro, o problema é o outro, sempre. É fora, nunca está nele. Então, primeiro ponto para você ter uma cura, né, emocional, primeiro ponto é você reconhecer. Reconhecer a dor, reconhecer aquela situação. Você precisa reconhecer aquilo. Então, se você está num casamento onde a pessoa te espanca, te bate, faz, acontece. E isso acontece muito, tá? Na igreja. Principalmente na igreja, né? A É, taxa de feminicídio só muito. cresce porque eu acredito que a pessoa cristã está inserida na igreja, acredita, não, Deus, e vem aquela parte, né, da profecia, eu recebi uma profecia que o meu casamento é de Deus, que o meu casamento, Deus está no meu casamento, mas no casamento onde eu sou desonrada, onde eu sou humilhada, onde eu sou espancada, então cadê Deus nesse casamento? Então, é um ponto muito sensível, muito delicado, e por isso que muitas pessoas não tocam nesse assunto. Por quê? Falando especificamente de casamento, né? O narcisista, né, seguindo o exemplo que eu falei aqui, ele é aquela pessoa que ele é maravilhoso na frente dos outros. Então, na igreja, ele vai ser aquele que serve, que pula, que ora, o que é Fala de Deus rodopia. lindamente. Ixi, é a pessoa maravilhosa. Mas em casa é o demônio. Então, só quem convive, né, a esposa, os filhos ali, é que sabem quem ele é. Por isso que muitas pessoas às vezes se afastam da igreja. Filhos, né, de pessoas da igreja se afastam porque, tipo assim, na igreja, meu pai ou minha mãe, né? Porque a gente joga muito isso, a questão de traição para o homem, mas ou de problema, de narcisismo para o homem, mas isso acontece com os dois lados, tanto para o homem quanto para a mulher. É bom deixar claro isso. Então, às vezes, aquela pessoa na igreja é uma bênção, mas em casa é um terror. Bate, agride, fere, machuca. E, né, o cônjuge que está ali junto com aquela pessoa, ele se sente obrigado a permanecer naquele relacionamento, porque, primeiro, que ninguém acredita. Quando ele chega para falar, a pessoa olha, não é possível, você está inventando, porque aquela pessoa, como é que pode? É o nome de Deus. É um anjo. Na frente de todo mundo, ele é maravilhoso. E a mulher chega toda cheia de hematoma, toda. Ah, porque eu caí, ah, porque eu bati com a cabeça no armário, ah, porque isso, porque aquilo. E tá apanhando feio, passando humilhação dentro de casa. E esse é um ponto sensível, porque muitas pessoas às vezes não querem, né, tocar. E aí o que que acontece? A pessoa fica naquele relacionamento, passando por tudo aquilo calada, achando que Deus quer que ela esteja ali naquela situação. E não sai. Aí chega o ponto que aquele que
tia, de repente chega um momento que perdeu a linha ali, aí o diabo já entrou na situação e acaba matando aquela pessoa numa situação dessa que poderia ter sido evitada. Então, há casos que a pessoa tem que se afastar sim, para sua Te própria perdoei, segurança. mas não. Aí é um processo, né? Sim, Porque, por exemplo, primeiro ponto, antes de perdoar qualquer coisa, ela precisa ter esse entendimento que para a sim. segurança dela, ela precisa se afastar. Se afastando disso, ela não pode continuar amargurando aquilo, porque ela se fecha de todas as maneiras e começa, né, aquele sofrimento. E ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada de tudo que ela passou ali, porque é um processo muito doloroso. Né? Então, assim, mas é necessário vai chegar um momento em que ela vai precisar entender que ela tem que liberar esse perdão, porque Jesus ensina isso e a gente precisa perdoar, e como eu falei e repito, por ela, por si própria. Liberar perdão para que a vida dela siga, para que ela quebre aquelas correntes que prendem ela àquela pessoa. Ah, mas eu recebi uma profecia em que ele é o homem que Deus tem para minha vida e que isso, que aquilo. Tem profetas de Baal. Então você precisa primeiro saber se aquela profecia é do Senhor. E se aquela profecia é do Senhor, ela vai se cumprir. Só que você precisa estabelecer limites. E você precisa deixar Deus tratar. E quando você está naquele relacionamento, passando por tudo aquilo, você está passando por tudo aquilo junto com a pessoa. Mas quando o Senhor te dá um direcionamento e que você precisa se afastar e você se afasta, Deus vai começar a tratar aquela pessoa. Se ela é um narcisista, ela vai em algum momento, né, se ela, o Espírito Santo, tocar no coração e ela abrir o coração dela para entender que realmente ela precisa desse tratamento, dessa cura, ela vai buscar essa cura, o Senhor vai curar, porque não tem narcisismo, não tem impossível para o Senhor. Mas cabe à pessoa querer essa transformação. No caso do narcisista, isso é muito difícil, né? Mas às vezes não é narcisismo, é pessoa mesmo, porque foi uma pessoa que conviveu com um pai que era violento, aprendeu dessa forma, foi criado dessa forma e só sabe agir dessa forma. Então, o Espírito Santo vai trabalhar, vai tratar, vai curar, vai fazer o que tiver que fazer na vida dele, e se for para propósito do Senhor, o Senhor vai trazer de volta e vai restaurar, e vai ser uma bênção, você vai dar testemunho, vai fazer e vai acontecer. Mas você vai se permanecer lá naquela tua posição de mulher de Deus, de estar buscando, de estar orando, até o Senhor falar que deve ir. Um exemplo aqui prático, né? Como eu falo, eu gosto muito de falar da minha vida, né? E do que falar de outras pessoas. Por exemplo, o meu esposo. O meu esposo, antes da gente se conhecer, eu passei por o meu processo, ele passou pelo processo dele. O meu esposo, ele passou por traição e, assim, da pior espécie, todo mundo sabia, toda uma rua inteira, aquela coisa toda, foi humilhado perante as pessoas, tudo. Mas ele não desistia, ele estava ali orando, ele estava buscando, ele estava. Até o próprio pastor dele falou assim: irmão, ela não tá, ela já está com outro, já está longe e tal, pereré, libera. Mas ele falava: quando o Senhor falar comigo, eu vou fazer. E o Senhor falou com ele. Chegou um determinado momento que ele deu oportunidade, foi pegar, foi fazer. E o Espírito Santo falou para ele: encerrou aqui. Para ele foi libertador, porque ele fazia por obediência. Ele entendia que era uma vida, que ele era mãe dos filhos dele, ele precisava estar ali buscando, orando por ela, até o Senhor falar basta. Quando o Senhor falou basta, a partir daí, ele liberou, né? Como aconteceu comigo, eu tive que pedir perdão à pessoa. Ele, no caso, ele se sentiu desobrigado a ter que continuar, orava por ela e tudo, para que ela, que é a mãe dos filhos, lógico, a gente quer a pessoa bem, mas se desligou dela. E a partir desse momento, ele permaneceu ainda um ano, 1 ou 2 anos, foi, ele ficou orando, buscando ao Senhor, não se relacionou com ninguém e orava a Deus que a mulher que ele fosse namorar fosse a mulher, fosse a esposa dele. É fácil para um homem que tem uma vida sexual ativa se manter fiel, cuidando dos filhos sozinho, porque ela foi embora e deixou os filhos todos com ele. É fácil isso? Não. Não é fácil. Mas ele passou pelo processo dele. E aí, eu passando pelo meu, e o Senhor nos uniu. Então, ele foi tratado numa área, eu fui tratado em outra, e a gente se uniu. Então, é importante você Os entender. dois curados, Os né? dois curados. É importante você entender isso, que é o processo. Né? Para mim, não foi fácil também.
me separar, passar por tudo que eu passei. Não foi fácil liberar perdão, enfim, mas foi o meu processo. E você precisa entender isso. É um processo que o Senhor vai fazer, né? No momento certo, Ele vai agir. Mas, respondendo a tua pergunta, eu não sou obrigada a conviver com a pessoa que está me fazendo mal, que está me ferindo, porque a cicatriz ali está cicatrizando, aí vem, esbarra novamente, você passa por Abre de aqui, novo. abre de novo. Porém, há casos e casos, tá? Há casos e casos. E isso você precisa ser direcionado pelo Senhor. Por quê? Há casos e casos. Porque tem situações em que você precisa realmente se afastar. No caso do narcisista, você precisa se afastar. Não importa se é esposo, se é mãe, se é pai. O afastamento é necessário, porque senão você não consegue a cura. Agora, existem situações em que esse afastamento não é totalmente possível. E você Quando a dependência emocional, né? Quando a pessoa não é curada emocionalmente, tem aquela dependência de estar mesmo sofrendo, mesmo. aí é uma outra questão, porque assim, a dependência emocional, você precisa tratar. Você precisa tratar, porque a única pessoa que você tem que depender de qualquer forma é o Senhor. Então, se você está numa dependência emocional com quem quer que seja marido, seja filho, seja quem quer que seja, já tem algo que não está bem. Porque, em primeiro lugar, é o Senhor. Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti. Então, vem o Senhor, vem você, e depois vem o próximo. Então, você precisa entender que quando você está nessa dependência emocional e você começa a passar desse limite, você não cura, não busca cura nisso, você começa a entrar num processo de sofrimento muito grande, porque você fica passando coisas que não teria que passar, não deixa Deus tratar a outra pessoa, porque sempre quando Deus começa a pesar a mão, tratar alguma coisa, você vai lá e entra para fazer. Então, assim, é um processo que você precisa buscar essa cura para ter esse desvencilhamento aí dessa dependência. Você tem que estar, quando a gente fala de dependência emocional, é no sentido negativo. Você tem que estar um relacionamento com seu esposo, com o cônjuge. A Bíblia diz que vocês são um só. Então, essa unidade, essa cumplicidade, o querer bem, porque eu quero bem a ele como eu quero bem para mim, nós somos um, né? Mas não é aquela dependência doentia, Sim. entendeu? Você precisa entender e tratar isso. Então, assim, por isso que eu falei, importante você entender que perdão não esquece, não preciso, não estou bem, agora que eu estou bem, que eu não estou sentindo nada, vou perdoar. Não, é uma decisão. Só recapitulando aqui, tá? Você vai continuar sentindo raiva, vai continuar sentindo, mas você precisa abrir o coração para o Espírito Santo tratar e você, né, buscar ajuda caso você não consiga, para que você libere esse perdão e aceitar a pessoa como ela é. Primeiro ponto é reconhecer, segundo é aceitar. Aceitar que aquela pessoa é do jeito que ela é, que ela só vai mudar se ela quiser. Até para o Espírito Santo agir na vida dela, ela tem que abrir o coração. Então, ela só vai mudar se ela quiser. Ela é assim. Eu acho que é o mais difícil, né? Você, a aceitação. Porque às vezes a pessoa quer, como você falou, eu vou perdoar aquela pessoa, mas ela não muda. Ela só vai mudar se ela quiser. Agora, quando você muda, o que que acontece? Tudo à tua volta muda. Por quê? Porque o teu relacionamento com aquela pessoa já passa a ser diferente. Você começa a impor limites. Eu aceito que aquela pessoa é do jeito que ela é. Então, eu já sei. Ela vai falar. Toda vez que eu chego lá, por exemplo, isso é muito comum, né? A sogra. Eu chego lá na minha sogra fala aquilo outro, ela age assim, assado. Ela é assim. E pronto. Você vai conseguir mudar ela? Não, acabou. Deixa ela ser do jeito que ela é. Então, assim, vai lá na casa dela, quando estiver aqui, vou, porque meu filho é neto e tal. Beleza e tal. Ela é desse jeito. Então, quando você libera o perdão e você entende a pessoa que ela é, você aceita que você. Eu liberei perdão para ela, não tenho raiva dela, acabou, aquilo tudo que passou, eu entendo ela é desse jeito. Eu vou lá e tal. O que ela fala não vai mais me atingir. Por quê? Porque eu me protegi, né? Eu me protegi. Eu não deixo mais que as palavras dela entrem no meu coração. Eu me Guardou protegi. o coração. Eu guardei o coração. A palavra de Deus diz, né? Bota aí a couraça aí para guardar, guarda o teu coração. Não é o que ela fala, o que ela deixa de falar. Quando ela tá falando,
Tudo bem, então vou embora, e pronto, acabou. Não guarda aquilo para você, não leva para você, porque às vezes a gente tem mania de trazer para a gente. A pessoa fala, porque você é isso, você não presta. Você presta? Eu presto. Meu marido tá comigo por causa disso, a gente se ama e tal. O que ela fala, pode falar. Ela tem boca para quê? Para falar. Vai falar o que ela quiser, eu não tenho controle sobre o que ela fala. Mas eu tenho controle sobre o que eu sinto. E como você vai agir, né? Como eu vou agir, né? Quando você entende isso, é libertador. Porque antes, quando eu ia na casa da sogra, a sogra falava alguma coisa de boca, então não vou mais lá. Você pode viver muito melhor. Por isso que quando a gente entende essas coisas, mudam. E aí a gente muda e tudo em volta muda. Porque assim, não importa o que o outro falou. Você ora, Senhor, abre o coração, Deus trabalha nessa vida, enfim. A Então, mente de Cristo, né? mente de Cristo. Você precisa mudar a tua mentalidade. Por isso que a gente fala muito, na Bíblia fala de metanoia, é mudança de mentalidade. Quando você não muda a tua mentalidade, mas você continua insistindo da mesma forma, não vai. Você não vai alcançar resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? O ditado diz isso. Enfim, você precisa fazer coisas diferentes. E você renovando a tua mente, é isso que a Bíblia diz. Por isso que Jesus, quando estava ali no madeiro, todo mundo cuspindo, falando, ele pediu ao Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem. Então, assim, libera perdão e segue a tua vida olhando para você, para o que Deus quer tratar na tua vida. Amém? Agora, uma outra situação aqui, sem querer me alongar, mas assim, eu já passei por situações também onde eu tive que perdoar pessoas que não quiseram perdão, não mudaram, mas eu não podia me distanciar. Por exemplo, é, meu neto. Eu amo meu neto. Meu neto, mas os dois, que agora eu tenho dois, né? Tenho mais velho e tenho menor. Mais novinho tem um mesinho. Meu neto mais velho tem 10 anos. Ele mora no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, estou aqui em Fortaleza. Meu neto, a convivência com a mãe do meu neto sempre foi muito difícil. Eu tinha ela como filha, enfim. Nós passamos por vários processos, mas eu louvo a Deus pela vida dela, amo aquela menina, oro por ela, porque eu sei que Deus tem algo para fazer na vida dela. E não falo isso de hipocrisia, com mentira no meu coração, mas falo porque eu sei que, assim, o amor, ele cura todas as coisas. Mas eu já passei por momentos, assim, muito difíceis com ela, muito que ela me pedia de eu ver meu neto. Enfim, era um processo doloroso demais para mim. Eu sofri muito, meu neto pequeno. Olha, é muito difícil. Eu chorava, chorava. Mas foi necessário para mim para que Deus pudesse me tratar, entende? Eu fui lixada, assim, lapidada, fui prensada. Eita, um diamante bruto, né? Oh, meu Deus do céu! Como fui prensada? Porque a vontade que dava era se afastar, mas se eu me afastasse dela, eu não teria acesso ao meu neto. Mesmo com toda a dificuldade, eu não teria ele perto de mim. Então, eu tive que aprender a lidar. E aí é quando Deus está te querendo levar para um outro nível, para um nível mais profundo. E quanto mais profundo, o processo é mais doloroso. A prensa é maior, mas sai o azeite. E não estou dizendo isso porque eu seja melhor, pior do que ela, nada disso, mas assim, eu me permiti ser tratada pelo Senhor. Então, mesmo a gente continua às vezes tendo alguns atritos e tudo, eu continuo mantendo o meu amor por ela, orando pela vida dela. Mas, assim, hoje a gente até mora em estados diferentes, não tem tanta proximidade, mas foi necessário, em um certo momento, eu ter esse afastamento para poder, né? E depois conseguir lidar com tudo isso. Mas, às vezes, cada caso é um caso. Então, o Espírito Santo ele vai te dizer e vai te direcionar para saber lidar, né? Perdoar não é esquecer, né? Como você havia falado, é porque a gente não tem amnésia. Uhum. Eu acredito que dentro desse contexto que a gente conversou, perdoar significa você lembrar, mas sem se magoar, né? Sem Sem se sentir dor. ferir mais ainda. Como eu identifico que eu consegui perdoar? Você consegue identificar que você perdoou quando você consegue, quando a tua vida está seguindo. Porque enquanto você está preso emocionalmente àquela pessoa ou àquela situação, tudo vai te remeter àquele fato ou àquela pessoa. Mas quando você liberou o perdão, é como te falei da cicatriz, né? Eu lembro de tudo, mas não me dói mais. E eu não fico me remoendo, eu sigo a minha vida. Então, porque me traiu, porque teve a traição e tal, passou. Eu fui traída pelo meu esposo, como eu falei, pelo pai do meu filho mais velho. Mas nem
sinto, lembro, mas minha vida seguiu. Então, quando você consegue dar prosseguimento à sua vida, quando aquilo já não te dói mais, sabe? Aí você identifica realmente, eu consegui perdoar, eu consegui liberar perdão, eu não esqueci. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que aquela pessoa fez por mim, mas eu não me dói mais. Agora, quando você não consegue perdoar, mas agora é importante você identificar o seguinte: é um processo. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Eu liberei perdão, agora eu nem sinto mais nada e nem ó, não dói nada. Não. É como uma ferida que precisa de um tempo para cicatrizar. Quebrei o braço, fiquei com o braço engessado por um tempo, não podia pegar peso, não podia fazer nada. É um processo. Então, entenda que o perdão é uma decisão, mas é um processo. Perdoar, liberar perdão é um processo que você vai passar. Uns passam mais rápido, outros um pouco mais demorado. Mas quanto mais você se abrir para o tratar de Deus, mais rápido isso vai acontecer. E aí você vai conseguir se livrar daquilo. Por isso, algumas pessoas conseguem fazer isso só, outras pessoas precisam de ajuda, que aí vai buscar um terapeuta para que possa auxiliar. Mas você, com a ajuda do Espírito Santo, você consegue ir seguir a sua vida. Agora, se você ainda está preso à pessoa, você não vai. Você quer saber o que aquela pessoa está fazendo, você vai lá fuxicar no Instagram, você vai ver, aí se você vê aquela, por exemplo, relacionamento, né? Aí você vê lá o ex com uma outra pessoa, a pessoa já está seguindo a vida dela, já está em outra, mas você fica lá, não sei o que, aí aquilo gera raiva em você, tá vendo que comigo ele não agia assim, comigo ele não me levava para aqueles lugares, que não sei o que, aí fica aquela inveja, mistura de inveja com raiva, com tudo, e aquilo faz você se sentir mal. Não perdoou. Não perdoou. Então, libera, vai pedindo a Deus para tratar, ou busca uma ajuda profissional, e você vai se livrando daquilo e vai focando na tua vida. A tua vida deixa de ser o outro que o outro fez e passa a olhar para você. E aí você vai seguindo. Enquanto você não vê os frutos disso, assim como o arrependimento tem frutos, o perdão também tem. Então, assim, eu perdoei a pessoa recebeu perdão, como eu falei a questão do meu pai. Ele recebeu perdão, ele aceitou, e ali a gente se conciliou, foi uma bênção. Eu e meu pai, a gente, sabe, vivemos momentos maravilhosos. Eu louvo a Deus por Deus ter me permitido passar por isso. Então, assim, teve frutos de arrependimento, porque meu pai mudou completamente. Eu mudei completamente, entendeu? Não foi só ele que mudou, eu mudei. Eu passei a ser amável, eu chegava lá, onde eu estava na rua, ele gostava muito de empada, eu comprava empada aqui, pai, que eu trouxe para você, não sei o que, não sei o que lá. Meu pai era todo também, minha filha, não sei o que lá. Conversava, a gente batia papo, a gente ria, era uma bênção. Então, assim, tem frutos, né? Mas se a pessoa não se arrependeu, ou então chegou para você, eu me separei, eu liberei perdão, aí ele veio me pedir perdão, teve frutos de arrependimento? Não. Não, mas agora, porque tem frutos momentâneos. Tem gente que não se arrependeu, teve o remorso, viu que perdeu, viu que tinha uma mulher ou um homem ali do lado que era uma bênção, e aí viu que fez besteira, ou eu quero voltar. Mas não teve arrependimento. Foi remorso. Foi remorso. Ele parou e olhou assim, tô perdendo, outra bem melhor. Olha o que ela fazia comigo. Agora eu tô aqui sozinha, eu mesmo tenho que fazer minha comida. Ela chegava lá, a comida estava quentinha na mesa. Poxa, olha que eu... Não, aí volta, meu amor, não sei o quê, me perdoa. Aí você tá ali com o coração ainda, né? Porque ama e tudo. Não deixa Deus agir, não se posiciona. É de Deus, então eu vou voltar. Volta. Resposta às minhas orações. Aí volta, deixa eu aventar dentro de casa de novo. Aí o que acontece? Não demora 2 semanas, a criatura tá pior, porque quando saiu, volta com 7 demônios pior. Aí vem, daqui a pouco começa a mostrar as garras de novo e ser exatamente o que era e até pior, porque agora ele sabe que, né, que é e ele não vai querer sair, não vai sair, vai ficar. Então, assim, deixa Deus tratar. Tem um tempo para todas as coisas, sem eu confirmar. Tem frutos de arrependimento, você vê ali os frutos, não, você vê que a pessoa mudou. Porque tem gente que faz aquela média de que mudou só para poder voltar. Aí quando você diz não, aí a pessoa começa a ficar com raiva e volta, mostra as garras de novo, que não teve arrependimento nenhum. Volta a agir como agia antes. Agora, se você fala, não, vou voltar, mas aí a pessoa, tu continua observando, a pessoa está lá buscando a Deus, aí tu vai vendo fruto, passou um tempo, a pessoa realmente está mudada, está quebrantada. Aí o Espírito Santo tocar no teu coração, aí sim Deus está restaurando, aí Deus vai preparar o momento de você retornar.
Mas se não se posicionar, vai ficar passando e orando e achando que Deus vai fazer o que Deus não vai fazer. Por que Deus não vai fazer, Alessandra? Porque Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Se posicionar, não aceitar determinadas coisas. Não é porque meu marido que pode dar na minha cara, que pode fazer. Não é assim. Não é assim. A gente precisa se posicionar. Mas a Bíblia diz que a gente não pode se separar porque não sei o quê. Não estou falando de você se separar, porque o que é entendimento? E eu quero, como estou falando para o público cristão, é importante você entender. Me separei, ele foi embora e eu agora vou viver minha vida. Aí volta para o mundo, aí começa a arrumar outro homem, vai viver outra. Não. Se mantenha na sua posição. O seu marido pode ter ido embora com outra mulher, ou vocês se separaram por uma situação ou outra, mas enquanto o Senhor não te liberar para isso, continua na sua postura de mulher de Deus, orando, buscando, íntegra, fiel. Né? Meu marido, sou fiel a Deus primeiro e fiel a ele. Mas ele te traiu, ele pode fazer acontecer. Mas eu tenho uma aliança, essa aliança foi feita com o Senhor e eu permaneço na minha posição orando. Enquanto o Senhor não disser para mim, vai, eu não vou. Enquanto o Senhor, ele está lá, está com outra, mas eu permaneço aqui. Vai chegar um momento, e você buscando com sabedoria, das duas, uma. Ou o Senhor vai tocar nele, o Espírito Santo vai tocar nele, quebrantar ele, tratar, ele vai ver o que ele fez, se arrepender, dar frutos de arrependimento e Deus restaurar esse relacionamento, ou o Senhor vai falar para você, minha filha, segue. O Senhor está preparando uma outra pessoa para você. Foi o que aconteceu comigo. Hoje eu estou casada, tenho uma família, uma bênção de Deus, mas eu me permiti passar pelo processo. Então, se permita passar pelo processo. Entendeu? E às vezes as pessoas, agora eu vou ver minha vida, vai para o mundo. Não, não, não. Porque aí o diabo entra aí, afasta ele, você, e é você que perde a benção. Né? Então, qual seria o primeiro passo prático para a gente começar a iniciar essa cura emocional? Então, é um processo. Eu até fiz aqui eu separei aqui algumas coisas aqui, que eu botei aqui como se fossem uns 10 passos, mais ou menos. Até anotei para não esquecer, né? Enfim. Primeiro passo, como eu já havia falado aqui, é reconhecer a tua dor, né? Deus, ele não pode curar se você fingir que não dói. Não, eu tô bem. Não, eu tô bem. Você tá lá, você não precisa dar satisfação da tua vida para os outros, você não precisa ficar postando no Instagram ou no Facebook ou nas suas redes sociais. Porque o Senhor vai. Porque tem gente que usa as mídias sociais para ficar dando recado para os outros, né? Porque não sei o quê, porque Deus vai fazer, porque isso, porque aquilo, dando resposta. Não, não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você reconheça a sua dor diante dele. Porque às vezes a gente finge que tá bem, até para Deus, sabe? Até para Deus. Não, eu tô bem. Não, tô nem aí. Não tô bem. Não, Deus quer que você chegue diante dele e fale: Senhor, eu tô um caco. Senhor, eu tô me sentindo assim, assada, assim, é isso, isso, isso. E fala, abre teu coração, fala pro Senhor, entendeu? Fala para ele. Tudo que você está sentindo e reconhece, Senhor, eu não estou conseguindo, ainda sinto muita raiva, eu estou com ódio dele, eu não consigo. Fala isso para Deus, é importante você botar isso para fora. Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar perdão. Senhor, trata em mim. Fala isso com Deus, esse é o primeiro passo, né? E, bem, primeiro reconhecer que está doendo, né? E o segundo passo, que está ligado ao primeiro, é reconhecer que você está sentindo, que você está com raiva, que você está com tudo. E o segundo passo é levar isso para Deus. Leva para Deus, fala com Deus. Faça essa oração mesmo, honesta, assim. Porque a gente tem aquela coisa de orar, amantíssimo e eterno Deus. Não. Todo formado. Não. É você e Deus. Sabe que tem hora que você chora? Você já passou por isso? Se você não passou, provavelmente vai passar. Porque a gente sempre passa. Já passei muito de chorar, que você perde até, acaba até dormindo, que tanto que chorou, ou assim, você não tem nem palavras para falar, só consegue chorar. É isso. É se abrir diante do Senhor e falar e levar essa dor para Deus e falar: Senhor, está doendo muito, eu estou sofrendo muito, eu estou sentindo isso. Jesus passou por tudo que nós passamos e ele sabe, ele conhece a nossa dor. Então você precisa fazer isso, levar isso ao Senhor, leva essa dor para o Senhor.
conversa com ele, fala. Eu tenho certeza que você vai se sentir mais leve, você vai se sentir, depois dessa oração sincera diante do Pai, você vai se sentir mais leve. O terceiro ponto é aquilo que eu te falei, é escolher perdoar. É uma escolha, é uma decisão. Eu escolhi perdoar e eu decido perdoar. Eu vou perdoar. Libera perdão, né? Perdão, ele como eu falei, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Ah, não, mas agora eu estou bem, agora não, agora minha vida andou, agora não, eu perdoo. Não, 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 não. Não é o sentimento. Você já levou a Deus o teu sentimento. Estou com raiva, estou com ódio, eu ainda amo, eu estou sentindo isso, eu estou me sentindo rejeitada, eu estou me sentindo assim, assim, assim. Levou diante do Senhor. Agora, Senhor, apesar de tudo isso, por ti, Senhor, eu escolho perdoar, porque eu entendo que o Senhor falou na tua palavra que eu devo perdoar e eu libero. Senhor, me ajuda a liberar esse perdão. Libera perdão, escolha perdoar. E inicia o processo do perdão, entendeu? Iniciar esse processo, como eu te falei, é o perdão, não é da hora para, eu decidi perdoar e agora eu não sinto mais nada, não. Mas decide perdoar, independente do que você está sentindo, e começa a buscar e passar por esse processo que com o tempo você vai perceber que vai melhorar. E o quarto passo seria você renovar a sua mente, né? Então, na palavra de Deus, ela fala sobre isso, né? É, você pode mudar o mundo a partir da renovação da tua mente. Então, você pode mudar a tua vida a partir do momento que você renova a tua mente. Então, renovar a mente, o que é renovar a mente, Alessandra? Renovar a mente é você não ser guiado mais pelas tuas feridas. Porque o que acontece? Você vê muitas pessoas que, eu sou desse jeito, hoje vivo na droga, na bebida, enfim. Ah, porque meu pai fez isso e aquilo outro. Ah, porque minha infância foi assim, assim, assado. Ah, porque eu passei, porque eu fui abusado, eu passei por uma traição, isso, aquilo outro. Todos têm história para contar. Todos passaram por dificuldade. Agora, o que você vai fazer com o que aconteceu com você é o que vai ser diferente, é o que vai mudar. E por isso a mudança da mente vem daí. Você não é definido pelo que aconteceu com você, mas o teu futuro ele vai estar baseado no que você escolher fazer com aquilo que aconteceu com você. Eu fui traída, eu escolhi perdoar, eu passei pelo processo e Deus transformou a minha vida. E eu não deixei me definir pela ferida. Eu conheço pessoas da igreja, é até filha de uma amiga da minha mãe, inclusive a mãe e essa pessoa já até faleceram. Uma menina foi criada na igreja. O marido dela era pastor. Casaram na igreja, um casamento tão lindo. Lindo, lindo o casamento dela. Ela teve uma filha linda. Demorou muito que a filha nasceu. O marido dela abandonou ela. Era pastor, abandonou ela, foi para outro lugar e sumiu da vida dela. Outra pessoa foi embora. Ela não conseguiu se desvencilhar desse trauma. Ela não conseguiu. Não buscou ajuda, porque na igreja acontece muito isso, né? Se você vai buscar, vai psicólogo, meu Deus, vai orar. Você não precisa de psicólogo, você não precisa de psiquiatra, você precisa orar. Muitas vezes a oração não resolve. Por que não resolve? Porque você não consegue abrir o teu coração para o Espírito Santo tratar. Ah, você vai dizer que Deus não consegue curar? Consegue. Psicólogo do psicólogo é Jesus. Psiquiatra do psiquiatra é Jesus. Mas se você não consegue abrir o teu coração, o Espírito Santo entrar e tratar você, e às vezes você precisa de ajuda. Ajuda, alguém que te pegue pela mão e te leve para você entender que você precisa mudar. E aí sim, você vai trabalhando as feridas, vai curando, vai botando um remedinho, vai curando e vai cicatrizando. E aí você consegue levar. Essa pessoa, menina bonita, ela definhou. Definhou. Era palito. Não se casou de novo. A vida dela acabou. Acabou. Ela morreu em vida. Acabou é, desenvolvendo um câncer, porque o câncer é uma doença muito que tem a ver, muito ligada ao emocional. A pessoa não conseguir liberar perdão. E aí essa raiz de amargura vai se tornando ali, vai virando um tumor mesmo, um câncer. E ela morreu. Então, assim, é algo triste, porque era uma vida que poderia ter tido um outro desfecho.
Então, você não é o que aconteceu com você, você é aquilo que você escolhe fazer com o que aconteceu com você. Isso é fundamental, né? Quinto passo é, a gente já havia falado aqui, permita, né? Permita o tempo de Deus. E eu já falei isso. Espere o processo. O processo, ele pode ser rápido ou pode ser demorado, depende de você. O povo lá no Egito, estudiosos falam que aquele percurso da travessia do deserto duraria 40 dias. Durou 40 anos. Por quê? Porque o povo era rebelde, o povo não aceitava. Então, esse caminhar foi o processo, até chegar ao ponto que Deus falou: não, essa geração não vai entrar. E aí foi necessário vir uma outra geração para que a outra geração pudesse acessar a terra. Então, assim, não deixe que o que aconteceu com você impeça de alcançar o que Deus tem para a tua vida. Às vezes você está aí preso, paralisado, num sofrimento, em algo que aconteceu com você. E é importante você abrir o teu coração para que o Espírito Santo venha e você se permita ser tratado, ser curado, para que você possa viver a terra prometida que o Senhor tem para você, a vida que Deus tem para você. Né? Então, isso é muito importante. Amém? Então, é isso. É necessário você entender, e é um processo, sabe? É um processo, e tem um tempo. E o tempo vai ser permitido pelo Senhor. Mas a hora de Deus é perfeita. E para a gente encerrar, eu estou aqui até, né, com a nossa conversa que foi tão libertadora, tão precisa, tão necessária. Amém. Qual conselho você daria para quem está nos assistindo, que quer dar este perdão, mas ainda não consegue? Busquem em Deus. A palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Então, sem a ajuda do Espírito Santo, sem que o Espírito Santo te conduza, sem você abrir o teu coração para o Espírito Santo te conduzir, é difícil, porque tem coisas que a gente realmente não consegue. A dor é muito forte, né? É, e o que você sente, né? Você que está aqui nos assistindo, passou por uma situação e está ainda com muita raiva, com aquele sentimento de injustiça que dá, enfim, você ainda está preso nisso. Eu não estou minimizando, menosprezando a sua dor. Dói, e dói muito. E você tem razão de sentir, porque dói mesmo. Reconhecer isso é importante, como eu já falei, né? Mas você precisa abrir o teu coração e pedir a Deus para que o Espírito Santo venha te ajudar. E se você não está conseguindo isso, busque ajuda. Busque ajuda. Tem profissionais é, bons que podem te ajudar nesse processo para você poder se libertar disso. E eu repito, o perdão não é pelo outro. Não olhe para o outro. Não olhe porque se ele vai mudar, se ela vai mudar, se vai ser diferente. Não. Mas para você, para que porque esse é o bálsamo que vai cicatrizar essa ferida e você vai poder viver o que Deus tem para você. Porque a gente fica tem situações que a gente fica até com raiva de Deus. Tem momentos que a gente fica com raiva de Deus. É nesse momento que muitas pessoas se afastam da igreja, se afastam de Deus, porque começam a culpar a Deus pelo que aconteceu com elas. Mas, assim, aqui, Deus me lembrou agora a própria história de José, né? Foi traído pelos irmãos, jogado lá naquele poço, passou por tudo, foi injustiçado na prisão, passou tudo que ele passou. Você que conhece a palavra de Deus, está lá em Gênesis, parte de 37, do 37 ao 50, você vai ver a história de José. Teve o tempo dele, não foi do dia para a noite, mas tudo isso foi necessário no processo de Deus para que ele pudesse ser tratado. Porque daquele que foi jogado lá na cisterna, lá no poço, ser governador do Egito é um processo. E é o que está acontecendo com você. Então, não culpe a Deus pelo que aconteceu com você. Você só tem a tua visão limitada, você só enxerga até aqui, mas Deus enxerga o todo. Hoje você está com uma raiva porque pelo que aconteceu com você, que foi injusto mesmo, foi triste, foi doloroso. Mas o Senhor, ele é mestre em transformar a maldição em bênção.
Então, hoje, o que você acha que é uma maldição na tua vida, essa dor enorme, Deus quer transformar ela em bênção, em testemunho. Porque se eu ficasse paralisada lá atrás, eu não estaria aqui hoje falando com você de como Deus me curou, me tratou e viver aquilo que Deus tinha para minha vida. Então, escolha hoje buscar no Senhor. E o Senhor vai te conectar a pessoas, o Senhor vai te ajudar nesse processo de cura, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que papo maravilhoso. Eu Meu estou Deus. impactada positivamente Glória a Deus. com esse papo, assim, que é testemunho de vida também, né? De cura, libertação, perdoar. E eu acredito que muitos que estão nos assistindo também irão se identificar, Amém. né? E com certeza exercer aquilo que Deus, a gente tem sim que perdoar, mas perdoar de coração, Amém. né? E queria também mostrar os 2 livros, né? Da Alessandra. Esse aqui é o primeiro, né? Humanamente, né? Ela é autora de 2 livros. Esse aqui, Humanamente. Esse aqui ele fala basicamente sobre o quê, Então, esse Alessandra? aqui foi uma oportunidade que o Senhor me deu, né? É como Deus faz, né? As coisas assim de uma maneira tremenda. É, assim como eu acredito que muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, às vezes têm aquela seta mesmo do inimigo, sabe? Que coloca assim, você é uma farsa, você não vai que a gente na psicologia, né? A gente chama de síndrome do impostor. A pessoa estuda, lê e tal, mas sempre tem aquela sensação de que, enfim, né? E esse livro aqui, ele veio num momento da minha vida onde o Senhor me mostrou que eu era capaz de fazer, mesmo achando que não seria. E é um livro onde ele tem vários autores aqui, né? É um livro onde ele tem a a editora ela juntou vários autores e cada um escreveu um capítulo. Então, eu escrevi um capítulo desse livro e foi a minha primeira experiência, assim, né? E é um livro interessante porque ele fala da mente humana. Então, aqui ele vai falar sobre vários assuntos e tem a visão também espiritual, mas vai falar de como é que a tua mente funciona. E é interessante para você entender isso, né? Então, ele assim, ele é até grossinho. Então, para quem gosta de leitura, né? Você vai ver aqui e você vai descobrir aqui o capítulo que eu escrevi, que fala sobre os sentimentos, sobre as emoções. Então é bem interessante para você que gosta de ler. Uhum. Aí tem esse segundo, que é o Empoderamento. Esse aqui eu queria. Empoderadamente. Empoderadamente, Isso. perdão. Esse aqui você explicar porque a gente leva muito essa palavra Isso. para coisas negativas. Ah, eu Uhum. disse para o meio cristão. É. Você explica um pouquinho mais sobre Então, o ele. empoderadamente é que como construir uma mente poderosa, esse título assim veio uma estratégia, né? Porque se a gente coloca algo assim muito direcionado só para o povo cristão, às vezes a gente não alcança outras pessoas, pessoas que de repente não professam a mesma fé, enfim, olha, não, que. Então, qual foi a estratégia? É falar, colocar um tema, né, que deixa assim, para quem não conhece, vai chegar empoderadamente e tal. Mas a visão desse livro aqui é você entender o poder que a tua mente tem. E essa palavra, né, empoderamento feminino, né, principalmente fala muito da mulher ser dona de si, porque ela é. Não, não é essa visão feminista de que a mulher é melhor que o homem, que não é isso. O empoderadamente é para você aprender a ter uma mente de Cristo, para você ter uma mente moldada pela palavra. Então, esse é um livro, ele é fininho, ele é facinho de ler, ele é gostoso de ler, e esse livro ele fala justamente sobre isso. Ele vai te falar de situações do dia a dia, ele vai falar sobre experiências nossas e como Deus ele vai agindo na vida da gente, né? Várias pessoas, a gente teve assim muitos feedbacks positivos desse livro, as pessoas que leram, colocando em prática as coisas que a gente fala aqui, enfim, é um livro que é muito, muito gostosinho de ler. Então, assim, é empoderar sua mente em Cristo. E aqui, ó, tem um capacetezinho, que é aqui, né? E a força, que não vem do teu braço. E De esse Deus. capacete é o capacete da salvação, que vai blindar a tua mente contra os dardos do inimigo. Então, ele é um livro assim, muito gostoso de ler. Esses 2 livros aqui, se você tiver o interesse de ler, de saber, Adquirir, né? de adquirir, no meu Instagram, né? É alessandra.rigor. O rigor é o meu sobrenome mesmo, tá? É rigor, rigor de rigorosa. Alessandra Rigor.psi, né? Que vem de
psicanalista, de psicólogo, enfim. Entra em contato com a gente lá no link da bio. A gente vai deixar aqui o link Isso. do Instagram. E aí, se você quiser, a gente manda esse livro para você, tá bom? Então, é isso. Aqui você pode ver como é que Deus faz, tá vendo? Passando pelo processo. Quando você passa pelo processo, Deus te leva a lugares que você nunca imaginou pisar, fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Mas toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém? Amém. Quero agradecer mais uma vez pela sua presença, Eu que agradeço, Alessandra. imagina. O papo foi maravilhoso, edificante, libertador. Amém, glória a Acredito que Deus. em várias questões que a gente tenha. E para quem gostaria, né, de ter um atendimento com você, como é que faz? Ter uma sessão, atendimento, procura também, perdoou e quer dar esse passo para uma cura emocional. Como é que a gente faz para poder entrar em Então, contato? eu trabalho, né? Eu faço atendimento online, então, independente de onde você estiver, você pode, Acessível para todo para mundo, todo né? mundo. E eu faço o que eu chamo de pacote terapêutico, né? Porque tem de 4 sessões, 8 sessões e 12 sessões. Então, entre em contato comigo através do link da bio do meu Instagram, que a gente vai estar conversando e aí você vê o que seria interessante para você. Eu não estou mais fazendo os atendimentos como é, normais, né? Como a gente fala de minha psicóloga, minha terapeuta que vai atendendo a perder de vista. Não. Eu estou fazendo uns atendimentos breves, que são esses pacotes terapêuticos. E a partir do momento que a gente faz esse atendimento, aí você vê se você quiser renovar, porque qual o objetivo dessa terapia breve? É a gente ser certeiro. Quando a gente faz uma terapia longa, a gente vai tratando, porque sempre tem várias demandas, né? Então, toda semana tem o atendimento, então sempre tem coisas novas, coisas que estão acontecendo. Então, é aquele profissional que trabalha atendendo, né? Vai atendendo as pessoas, às vezes, anos e anos. Devido à minha agenda, às situações que eu estou vendo, eu não estou conseguindo mais fazer esse atendimento prolongado. Então, eu estou fazendo esses pacotes terapêuticos, onde a pessoa escolhe se ela quer 4, 12 ou 4, 8 ou 12 semanas, e a gente tem um encontro semanal onde a gente vai tratar de pontos específicos. Mas antes disso, a gente tem esse primeiro atendimento, onde a gente faz uma anamnese, a gente entende o que a pessoa está passando e como é que a gente pode ajudá-la. Se você tiver interesse, né, como eu falei aqui, eu me denomino terapeuta cristã, justamente porque a base é a palavra de Deus, né? Alessandra, mas você não atende pessoas de qualquer religião, pessoas que não têm religião? Atendo todas as pessoas, independente se são cristãs ou não, mas que creem na palavra, creem em Jesus. Por quê? Porque a base que vai seguir vai ser a palavra do Senhor, vai ser os princípios cristãos, né? Se tiver interesse, entre em contato lá na bio, né? E além de terapeuta cristã, como eu costumo dizer, sabe? Eu tenho uma mala cheia de ferramentas, né? E essas ferramentas eu uso de acordo com a pessoa que está na minha frente. Então, só para contextualizar aqui, eu sou psicanalista, eu tenho pós-graduação no MBA, né, em psicologia positiva. O que é psicologia positiva? A psicologia positiva, ela trata, porque a psicologia convencional, ela trata a doença. Só está com depressão e tal, ela vai tratando. Sim, eu trabalho com isso? Trabalho. Mas a psicologia, o foco da psicologia positiva é para que você não chegue a esse estado. É tratar você de forma que você não fique doente. Então, é tratar com a mudança do estilo de vida, enfim. Então, a psicologia positiva é muito interessante. Sou especialista comportamental, então a gente pode ver a forma do seu comportamento, abrir a tua mente para muitas coisas. Então, é como eu falei, eu tenho as ferramentas ali que eu vou usando de acordo com a necessidade da pessoa que está na minha frente. Então, se você sentir o toque no teu coração e quiser ajuda, é só entrar comigo lá pelo link da bio, tá bom? Para você que assistiu o nosso Pod Tribos todinho, não esquece de compartilhar, curtir, comentar e enviar esse episódio que foi edificante para você e para uma pessoa também que está precisando saber sobre este assunto, né? Sobre cura emocional e perdoar. Amém. E lembre-se que Deus, ele cura tudo. Fé, ela não anula processos. Amém. E
liberar perdão, ela te liberta ainda mais no futuro. Fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez, Alessandra. Agradeço, e até mais um Pode Tribo, se Deus quiser. Amém. Amém.